Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, não sei qual hora você vai estar passando por aqui. Gente, tô aqui na minha luta, né? Um susto que eu levei com a minha mãe, gente. Ó, tô lavando louça de luva, gente, que eu peguei uma gripe. Tomei toda aquela chuva, gente, de sábado. Tava tudo planejado pra gente comemorar o Dia das Mães, né? Daí eu fui lá no bazar do meu filho, que eu sempre vou lá, dia de final de semana, ele faz final de semana. E minha mãe tá sempre lá, né? Com a alegria dela. Ela tem leucemia tudo, gente, mas ela faz quimioterapia e ela toma Noiropurum venal, então isso faz ela ficar forte, né? A leucemia da minha mãe não é aquela que já tá no estágio de falecer. É uma leucemia que tem um tratamento e ela faz esse tratamento, né? É plaquetose, problemas nas plaquetas do sangue. Aí eu cheguei lá no bazar do meu filho, gente, tô lavando louça, vocês não reparam não. Cheguei lá no bazar do meu filho e minha mãe não tava, eu achei estranho, porque ela tá sempre lá alegre, né? Aí eu falei pro meu filho, David, cadê a avó? Ah, ela não tá muito bem, ela não vai vir hoje não. Aí eu já me preocupei, né? Larguei tudo lá, gente, peguei, tinha combinado de nós ir no mercado, subi lá no apartamento dela. Quando eu abri a porta, gente, do apartamento da minha mãe, que eu tenho a chave, minha mãe no sofá, suando, sabe quando parece que a pessoa tomou banho? Parece que entrou na cachoeira, minha mãe tava assim no sofá. Eu cheguei perto dela e falei, o que a senhora tem, mãe? O que aconteceu? Ela nem falava, gente. Ela tava bem fraquinha, sabe? Aquela idosinha, ela tem 70, agora segunda-feira, dia 19 de maio, ela vai fazer 77 anos. Aí eu falei pra ela assim, a senhora consegue equilibrar o corpo, ficar em pé, vamos pro hospital. Aí ela falou que não conseguia ficar em pé, né? Gente, lá onde minha mãe mora não tem elevador, é escada. Foi um sacrifício tão grande pra mim conseguir descer minha mãe naquela escada. Eu morrendo de medo, sabe? Aí eu colocava o joelho assim pra segurar ela degrau por degrau, umas 3 escadas. Coloquei ela no carro, na parte de trás do carro, deitei ela, levei ela. Só que quando eu levei ela, gente, como eu queria chegar mais rápido, porque ela faz tratamento lá no Hospital Brigadeiro, pra lá do Parque Ibirapuera, sabe? Na Avenida Brigadeiro, ela faz lá o tratamento dela. É muito longe, é 1h30. Como eu queria socorrer ela logo eu levei ela pro UPA. O UPA que tem aqui próximo de casa, na Avenida Santa Catarina. Chegou lá, já pegaram uma cadeira, já colocaram minha mãe, né? Que ela não tava conseguindo se equilibrar. Aí a doutora já fez o teste de AVC, gente. Quando vocês passarem por isso com algum ente querido seu, apertar as 2 mãos, mandar a pessoa levantar as 2 sobrancelhas e dar um sorriso assim, ó. Quando a pessoa não tá bem, a pessoa não consegue fazer isso quando é AVC. A pessoa não tem força nas mãos, fala tudo enrolado, não levanta as sobrancelhas, tá? Se você tem algum parente seu doente ou idoso em casa, pode ser uma coisa assim, você tem que socorrer rápido, porque eu achava que a minha mãe tava tendo um AVC. Mas Deus foi tão maravilhoso, gente, que não era AVC, não. Aí pediu 11 exames, foi isso que demorou, internou ela, né? Isso no sábado, gente, no sábado. Aí internou ela lá, eu fiquei, né? Tinha chegado do mercado, gente, debaixo de chuva aqui. Quando eu fui pra lá, deixei minha irmã no hospital, meu filho e minha filha. Fui comprar as coisas pra... Até aí a gente estava sabendo que ela só ia fazer uns exames. E quando os exames ficassem prontos, ela teria alta, isso no sábado. Falei pra minha irmã, enquanto ela tá aqui fazendo esses exames, eu já tô aqui faz tempo, então vocês ficam com ela que eu vou lá comprar as coisas, que amanhã é o almoço dela, que é o Dia das Mães. Fui, gente, tomei chuva, né? Aí minha mãe passou a noite toda no hospital, ela não teve alta. E eu comecei a orar, pedir pro Senhor Jesus, pedir pra Deus, né? E pegando com Deus, para esses exames não dar nada grave. Sabe o que deu no exame dela, gente? Quando vocês veem uma pessoa da sua família assim, suando muito, sabe? Aquela fraqueza que a pessoa não aguenta nem carregar o corpo, a pessoa fica assim, ó. Sabe? Aquela fraqueza. Pode ser dengue, tá? E dengue aumenta tudo a plaqueta, gente. Mexe nas plaquetas.
Como minha mãe já tem plaquetose, eu soube conversar com a doutora sobre tudo isso, a doutora já pediu logo o exame de plaqueta. Isso demora, entendeu? Aí minha mãe teve que ficar a noite inteira, nós ficamos tudo acordado lá na porta do UPA, rezando a família, não dormimos a noite inteira. Aí Deus foi tão maravilhoso, quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã no domingo, dia das mães, a gente estava indo tudo lá pro hospital para ficar com ela, daí falaram que talvez ela ia ter alta. Só tava esperando uma tomografia que ia fazer da cabeça, gente, porque a dengue afeta o cérebro, tem gente que tem derrame AVC. E esperar uma tomografia da cabeça. E essa tomografia que fez minha mãe ficar bastante tempo lá, entendeu? Porque não tinha vaga onde tinha que fazer, a ambulância não tinha ambulância disponível, estava esperando. Aí a médica resolveu fazer lá mesmo, a médica falou que ia fazer lá mesmo no UPA, que conseguiu uma vaga lá para fazer. Aí fez lá mesmo, gente. E depois, quando foi quase mais ou menos uma meio-dia, 11 e pouco, deram alta para minha mãe. Aí eu dei graças a Deus. Só que até aí, gente, a questão era a saúde da minha mãe, óbvio. Mas eu cheguei em casa, eu tive que fazer tudo sozinha, né? Gelatina, pudim, lasanha. Eu queria agradar a minha mãe, né? E ela nem poderia comer nada disso, porque ela tava com a pressão alta. Aí eu tive que fazer outro tipo de comida pra ela, né? Aí pra ela eu fiz feijão preto que tem ferro, couve, fiz um purê de brócolis, sabe? Suco verde, que é o suco de couve. É uma comida assim, gente, bem pra doente mesmo, bem quase sem sal. E fígado, né? Que é isso daí pra quem tem anemia, tem esse problema de leucemia e anemia, é bom comer assim. É uma dieta, né? Aí eu fiz primeiro a comida da minha mãe, gente, depois eu fui fazer a nossa. Ela é alegre, do mesmo jeitinho dela. Quando ela entrou aqui dentro de casa, ela já falou assim, gente. Ai, não foi dessa vez que vocês vão me enterrar. Minha mãe é assim, gente. Minha mãe é muito brincalhona, sabe? Ela alegra o ambiente. Aí eu falei assim, ai mãe, para de falar besteira. Aí ela falou assim, não, mas é verdade. Não foi dessa vez que vocês vão me enterrar. Daí ela pediu pra gente colocar no Chaves, gente. Né? O Chaves é engraçado. Aí a gente achou engraçado ela chegando do hospital, brincando, ainda pedindo pra pôr no Chaves. Minha mãe é uma peça, viu, gente? Por isso que eu amo minha mãe. Então eu não tive tempo pra fazer um vídeo detalhado aqui pra vocês, falando sobre o que aconteceu, porque eu tava com a minha cabeça muito quente. Eu tenho pressão alta, minha pressão também estava alta, gente. Com uma situação dessa, minha pressão subiu. E eu falei o básico necessário, mas não falei detalhes, né? Então é isso, gente. Quando vocês passarem por essas situações, se apeguem com Deus, sabe? Chama pelo Senhor, orem bastante, que Deus toca, gente. Era pra minha mãe, podia estar lá até agora, ou podia estar numa UTI. Ou Deus livre, minha mãe poderia ter até falecido, né? Mas Deus é poderoso, porque do jeito que eu vi minha mãe e carreguei ela nas escadas, na cadeira de roda, eu pensei que a minha mãe não ia aguentar dessa vez não, viu, gente? Mas na hora eu me desesperei, assim, comecei a pegar com Deus, sabe? Teve alguns momentos lá, gente, no UPA, que eu fiquei sozinha, né? Que eu não podia entrar nas salas dos exames lá, né? Daí eu não podia entrar, só o paciente. Entre os médicos, os enfermeiros, a gente não pode entrar, o acompanhante. Daí eu não podia entrar. E eu só orava, gente. Orava. Aí tinha uma mulher lá sozinha, né? Sozinha, chorando, sem acompanhante, chorava muito. Aí eu fui no banheiro, eu vi ela chorando. Quando ela chegou na recepção, ela falou assim, olha, minha mãe, pleno dia das mães, gente. Minha mãe acabou de falecer e eu preciso do não sei o que, do papel, não sei o que, pra me liberar o corpo dela. Ela chorava, gente. Essa mulher sentou numa cadeira, mas ela chorava. Eu cheguei perto dela e falei assim, eu posso te dar um abraço? Aí ela falou, claro. Aí eu falei assim, olha, Jesus te conforte, amenize sua dor, tá? A mãe cumpriu a missão dela, descansou. Não fica assim não, eu sei que não é fácil. A minha mãe também tá aqui hospitalizada, eu tô já sentindo uma dor tão forte. Eu imagino quem perde uma mãe, a dor que seja. Fica com Deus.
Jesus te dê muita força. Você tá sozinha? Ela falou, eu tô sozinha, só era eu e minha mãe. Aí eu dei bastante conselho pra ela, gente. Levei a palavra de Deus pra ela, sabe? Ela melhorou um pouco, assim, entre aspas, a mulher enterrar a mãe dela, foi um dia das mães. Então, gente, essas pessoas, assim, como eu sempre falo, a gente tem que olhar para esse tipo de pessoa, né? Eu poderia ter ignorado essa mulher, eu não conheço, eu nunca vi, mas não. Quando eu vi ela chorando e falando que a mãe dela tinha acabado de falecer, eu fui em cima dela ajudar ela. É assim que a gente tem que fazer. A mulher estava sozinha, gente. Vocês já imaginaram vocês numa situação dessa? Perder uma mãe dentro do hospital sozinho, como vocês não ficam? A gente perde o chão, gente. Né? É triste perder uma mãe. Eu não tive tempo de fazer um vídeo para vocês detalhado, contando os detalhes de como foi, o que aconteceu. Então, aqueles que gostam de mim, me acompanham aqui no canal, não falei detalhes porque tava muita correria. Hoje é quarta-feira, gente. Hoje minha mãe foi lá tomar noivo por no Hospital Brigadeiro. Meu filho foi com ela. Ela mora com meu filho. Meu filho primogênito, meu primeiro filho, eles moram junto. E ele foi acompanhar ela. Ela ficou aqui comigo até ontem, desde domingo. Agora a vida segue, gente. Eu tô com uma gripe, tô de olho nela. Sexta-feira eu vou lá passar no mercado, levar umas coisas lá pra ela, né? Que ela sempre passa lá, sempre ajudo ela. Sexta-feira, amanhã já é quinta, eu tô me recuperando de uma gripe, gente. Eu peguei uma gripe muito forte, eu tô tomando até antibiótico. Tomando até antibiótico que o médico passou, porque eu peguei uma gripe tão forte, eu tava de cama. Eu ainda tô, gente, eu tô um pouco abatida, ó. Me deu uma dor, gente, que eu quase fiquei louco, uma dor também de dente, ó. Tá inchado o meu rosto, ó. Ó. Tá vendo como tá inchado, ó? Ó, pode ver que esse lado tá normal, ó. De tanta gente, friagem que eu peguei lá naquele hospital, é frio. Meu corpo sentiu, né? Eu ainda tava sem blusa, sem agasalho, daí meu corpo não aguentou. Mas eu tô me cuidando, gente, tô tomando medicação. A gente tem que ter fé em Deus, né? E se cuidar, né? Então foi isso, gente, que aconteceu com a minha mãe. Vocês se cuidem em casa também, cuidem dos rolos de vocês, tio, pai, mãe, parentes, filhos, porque olha, essa dengue aí, ela não é brincadeira não, tá? E minha mãe nem sabia, gente, que tava com dengue. Nem eu, ninguém sabia. Nós só ficamos sabendo porque saiu no exame que a doutora pediu um exame lá, entendeu? Que a dengue, ela mexe nas plaquetas do sangue. Às vezes você tá com dengue e nem sabe. Se você tiver com muita febre, dor no corpo, moleza, sabe? Aquela fraqueza que você não aguenta nem corregar seu corpo, ficar em pé, pode ser dengue. Aí você tem que ir até o hospital fazer exame, né? Não é brincadeira dengue não, viu, gente? A pessoa fica mal. Imagina uma pessoa idosa ainda com leucemia, gente. Vocês tiram conclusões de vocês, como que a minha mãe não ficou, né? Então foi isso, gente. Aconteceu tudo o que aconteceu. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Nunca aconteceu isso no nosso Dia das Mães. A gente comemora, a gente brinca. Minha mãe gosta de dançar. Tem bastante vídeo da minha mãe dançando aí no canal. Vocês podem procurar eu e minha mãe. Ela é muito alegre. Mas infelizmente esse ano de 2025 foi o que aconteceu, né? E aí o que eu posso fazer, né, gente? Eu fiz minha parte, né? Nós nem colocamos mesa, gente. Não dançamos, porque não era clima de festa, né? Tem pessoas que saem do hospital e de repente volta do nada, né? Então a gente ainda estava naquela fase de observação, de se precisar atrás de volta, que o médico mesmo falou, vou deixar ela embora porque é o Dia das Mães, mas se você ela ficar ruim ou não melhorar, vocês trazem ela de volta, né? Acho que o médico foi um pouco camarada também, né, gente? Como se diz, para um Dia das Mães eles vão ficar aqui, deixar essa senhora aqui. Aí ele falou que se não melhorasse era para ela voltar. Mas ela tá bem, gente, na medida do possível, mesmo com as debilitações dela, né, limitações dela, ela tá bem, graças a Deus. Então foi isso que aconteceu, fiquem todos com Deus, não reparem de eu estar lavando louça aqui, tô cuidando aqui do serviço. Deus abençoe a todos. Aqueles que quiserem deixar um like pro YouTube entender que vocês gostaram do meu conteúdo, eu agradeço na humildade, tá bom? Um beijo para todos. Beijos bonitas e bonitas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.